estamos recomeçando aqui os episódios do Bate Claquete. A gente inicia hoje a nossa segunda temporada, né? Com o mercado audiovisual, o mercado publicitário. A gente vai trazer aqui convidados que vão falar um pouco também do trabalho que é feito para as redes sociais. Inclusive, o nosso convidado de hoje vai explorar um pouco isso. E hoje nós temos o nosso primeiro convidado da segunda temporada, que é o senhor Lucas. Tudo bem, Lucas? Beleza, Betinho. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Eu vou fazer uma breve apresentação das informações que eu já tenho de você, até para quem está assistindo agora entender quem é o nosso convidado de hoje, tá bom? Perfeito. Esse é o Lucas Moraes Ribeiro, formado em publicidade. Ele se formou em publicidade e propaganda na Universidade Estácio em 2012. 2012. Correto? Lá se vão aí 12 anos, né? Tá ficando velho, cara. Não, tá longe ainda de ficar velho. Ele é pós-graduado em Marketing, Inovação e Experiência do Cliente pela UNDB. Atualmente ele é gestor da Aquária Digital, que é uma agência de publicidade digital, correto? Correto. E de experiência, o Lucas já tem 11 anos de mercado digital em São Luís, né? Então, são mais de 200 empresas atendidas em diversas áreas de atuação, além de ter passado por uma gráfica também, né? Isso. E, Lucas, me conta um pouco da tua história, não só com a agência digital, né, como a gente vai abordar durante todo o episódio, mas me explica a tua experiência e por que você escolheu essa área da comunicação para atuar. Quem te influenciou? Quem me influenciou, quem me acompanha há algum tempo sabe que foi meu pai. Meu pai é fotógrafo. Meu pai tem seus 30 anos de fotografia. Para quem não sabe quem é seu pai. Ribeiro Júnior. Ó. Meu pai foi uma lenda aqui em São Luís com fotografia, digamos, um dos pioneiros. Na época era só ele netear em São Luís, basicamente. E aí eu comecei tratando foto para ele, eu tinha 15 anos na época. Ele me comprou um computador, me deu uns CD lá, mandou aprender Photoshop. E aí eu comecei tratando as fotos dele, eu tinha 15, 16, 17 anos ali. Ou seja, foi influenciado de fato pelo meio já, né? Pelo meio. Aí, com meus 18 anos, eu entrei na faculdade, né, de publicidade e propaganda. Sim. Só que o que eu não coloquei na nossa descrição desse podcast é que, antes de eu trabalhar com a agência digital, eu trabalhei em várias agências de propaganda de São Luís, quando nem existia o digital. Sério? Eu era designer, diretor de arte. Você passou por quais agências aqui? Passei pela Genial Propaganda, pela Quadrante. Sim. Pela Malman, pela Fox. Sim. Aprendi muito com esses caras, os que estão até hoje no mercado, caras muito bons, né? Felipe Ladeira, Daniel Caracas, Sim. O próprio Carlos Malman, Rogério Rocha, enfim. São caras que eu tenho como referência até hoje, que não estão no digital, mas nós sabemos que esses caras entendem de design e de marketing como ninguém. Sim. O que as pessoas acham hoje em dia que digital é basicamente fazer vídeo, não é, né? Marketing envolve muitas outras coisas. Na verdade, mudou só o meio de comunicar, né? Sim, sim. O marketing, a comunicação, a publicidade, ela continua sendo feita, né? Através de planejamento, de estratégia, mas a ferramenta para poder utilizar essa estratégia, ela mudou. E mudou em que sentido? A gente não faz só para outdoor, TV. A gente tem as redes sociais com inúmeras ferramentas para poder trabalhar essa comunicação, ou de empresa, ou então de um órgão público, ou então de um político, e aí vai, né? Aí, continuando a história, ali meados de 2012, quando eu estava na faculdade ainda, a minha última agência foi a Malman. Sim. Aí eu trabalhei depois como numa empresa numa ONG chamada Ibrap aqui em São Luís, passei um ano lá. Usava gravata para publicitária que só é acostumado a usar camisa colorida e tênis quadriculado. E short. Passei um ano usando gravata num setor de comunicação de uma ONG. E aí surgiu a oportunidade de abrir minha gráfica. Minha primeira empresa foi uma gráfica, não foi agência digital. Sim. Que foi a Nova Marketing, em 2013, isso. E aí eu passei aí quase 10 anos no mercado de gráfica rápida, gráfica offset, comunicação visual, fazer placa. E paralelo a isso, paralelo ao meu trabalho com a gráfica, surgiu o meu trabalho como digital como uma oportunidade, né? Sim. Na época, como eu te falei, eu era designer, diretor de arte, então eu tinha alguns clientes que eu fazia trabalhos de direção de arte, que na época era o principal, que não tinha essa logística toda com vídeo e internet como tem hoje em dia. E aí os meus clientes que eu já tinha de design, Lucas, tu não quer trabalhar com rede social com a gente? Eu falei assim, é mesmo.
vamos fazer. Aí eu Isso a gente tá falando de que anos? 2012, 13. 2012. Nesse tempo, então foi bem no início mesmo, Pois quando é. começou a... Nesse tempo, o Instagram nem era comercial, Betinho. Sim. Poucos... Pra você ter uma noção, a única cliente... Eu falo pra ela isso até hoje. O nome dela é Camila. Tinha um estúdio de maquiagem chamado Camis Makeup. Ela tem até hoje. Sim. E Camila foi a primeira que eu vi trabalhar com o Instagram de forma comercial. E ela, Lucas, tu não quer fazer minhas artes? Não sei o que, eu faço. Aí eu fiz a marca dela, que também fazia criação de marca, né? Ainda faço. Uhum. E aí eu comecei com ela, e depois vieram outros clientes. Aí em 2014, um professor meu da faculdade chamado Márcio Guimarães, meu professor da Estácio, me indicou pra Barriga Verde, no Grupo Rossini. Sim. Que até hoje eu atendo, Fabrício Rossini, é meu amigo. Então, desde 2012 que você atende o grupo? 2014. 2014. Aí quando foi em 2014 surgiu a indicação da Barriga Verde, aí veio Barriga Verde, Casa Rossini. E alguns anos depois, 2017, o mesmo proprietário da Barriga Verde, Casa Rossini, veio inaugurar a Rossini Steakhouse. Que hoje, para muitos, é a melhor churrascaria do Maranhão e para alguns do Brasil também, que a gente criou a marca, a gente faz todo o marketing deles há muito tempo. E aí foi assim que eu comecei. Indicações, divulgação mesmo, na época eu não fazia tanto, porque eu tinha muita demanda também com a minha gráfica, eu fazia as duas coisas, né? Sim. Só que com o tempo, Betinho, primeiro que na época pouquíssimas pessoas faziam isso, né? Para quem acompanhou o início do digital em São Luís, não era que nem hoje em dia que qualquer local que tu vai, qualquer faculdade, tem gente trabalhando com digital ou dizendo que trabalha, né? Na época não era assim. Na época tinha eu e 2 agências só. Talvez nem o próprio Instagram ou, enfim, Facebook tinha visto ainda essa ferramenta como, de fato, algo mais comercial, né? Tanto que as ferramentas elas foram se aprimorando, atualizando. Exato. Veio o Meta depois, né? Veio tudo isso. Eu não sei exatamente agora quando começou o patrocinado, né? Que na época não tinha nem a gestão de tráfego, era só patrocinado direto mesmo, aquele botãozinho lá do... Sim. Foi meados de 2015, acredito eu, que começou. Só para você ter uma noção que o tanto que foi mudando quando eu comecei, primeiro que e outra coisa que eu não falei, o Instagram nesse tempo estava na transição que não tinha nem para Android, só tinha para iPhone. Uhum. Não sei se tu pegou essa época. Sim. Entendeu? Então, aí os usuários de iPhone, quando surgiu o Instagram para Android, eles se sentiram ofendidos ainda na época, né? Popularizaram o Instagram. Pô, como assim, velho? Tem que ter. E aí foi assim que a gente começou, Betinho. Aí contei esse resumo, né, pra ti. E a história daí só foi um cliente indicando outro, atendi hotel por muito tempo também, loja de varejo, que é o que dá mais trabalho, nós sabemos, né, loja de varejo, clínicas, e aí as pessoas foram... a questão da produção de vídeo também nesse tempo não era tão presente assim, né, como é hoje em dia, mas já tinha alguma coisa ali. E principalmente, e quem fazia também na época principalmente eram as produtoras de vídeo, né? Uhum. Que era mais direcionada para fazer vídeo, não é que nem hoje que o pessoal... Porque, assim, na verdade, as produtoras, elas sempre focavam em atender agências de publicidade, né? E a Sim. produção de vídeo vinha através, né, desses roteiros. Que é até uma coisa que a gente estava conversando antes. As redes sociais, elas demandam o mesmo trabalho de produção de vídeo. A diferença, e assim, pelo menos no meu ponto de vista, eu posso estar errado, a diferença é o time de como as coisas acontecem, porque a rede social, ela exige um tempo de resposta muito mais rápido do que uma campanha que é mais pensada, é feita uma estratégia, um roteiro. Obviamente que tanto a agência digital quanto uma agência de publicidade mais tradicional, ela senta com o cliente, ela vai ver as necessidades e o que precisa ser feito, né, para poder ou vender um produto, ou vender uma marca, ou estar mais presente nas redes sociais, enfim, uma estratégia ela é montada. Então, assim, eu entendo que as redes sociais, de fato, ela tem um time que as coisas têm que acontecer mais rápido. E está cada vez mais rápido, né? Por causa dos algoritmos, como vocês pensam nessa comunicação nos primeiros 5, 10, 15 segundos, na maneira de impactar esse cliente. Então, assim, essa é a maneira que eu vejo a grande mudança, e é um caminho sem volta. Eu acredito que as produtoras de vídeo elas vão ter que se adaptar a esse formato, assim como as agências de publicidade também estão se adaptando ao formato do digital, porque a mídia para a TV ela se tornou cara, né? Perto do que é investido em redes sociais. Uhum. Ou eu estou errado? Certo. Né? É bem isso. O que eu vejo, Betinho, é que
A mídia de televisão, obviamente, nós sabemos que é bem mais cara. Sim. Porém, passa muito mais credibilidade quando se trata de marcas grandes. É outra história, é muito melhor. Agora, falando sobre o que tu estava dizendo sobre a velocidade, eu passo por esse problema rotineiramente, da velocidade dos conteúdos. É bom ou ruim? É horrível. É horrível. É horrível porque... como as pessoas têm o celular ali na mão e às vezes gravam um vídeo e editam ali no próprio Instagram, no CapCut, acham que é da mesma forma para quem trabalha de uma câmera, com um vídeo com animação, com uma qualidade muito mais alta, para uma agência que não atende só aquele cliente, tem outros clientes também, que nós também temos vida social também, né? Sim. Muito importante. Então, para eu conseguir essa logística, eu diria para ti que é com muito planejamento, sabe? E com muita conversa também. Quando eu fecho com um cliente ali, um cliente novo principalmente, que às vezes alguns vêm leigo e não tem noção de como é que funciona o processo, eu digo logo, olha, preciso de tantos dias para entregar uma edição, tantos dias úteis, que fique claro. Viu? Um material que eu estou fazendo agora de manhã, ele não vai ficar pronto à tarde, porque não tem como, sabe? Esse tipo de demanda, Lucas, ele pode em algum momento acontecer numa situação muito especial, até pode, mas não é uma regra, como está na cabeça de muitos, entendeu? Então, eu tive que organizar a nossa agenda com nossos filmmakers, com nossos editores, com os clientes, de uma forma que não ficasse cansativo para ninguém, sabe? De uma forma que eu conseguisse fazer uma produção agora 11 horas da manhã e eu tenho ela programada para fazer a publicação de fato no Instagram semana que vem. Sendo que a publicação vai ser semana que vem, mas, por exemplo, a edição ela deve ficar pronta daqui a 2 ou 3 dias no máximo. Sim. Que aí o processo de mandar para o cliente, aprovar, ver se está tudo certo. Porque são 3 aprovações, né? Eu falo isso com mérito, assim, no sentido de... A primeira aprovação é a do próprio editor. Sim. Né? E aí tem a aprovação interna, ali entre vocês. Depois você passa... se tiver um intermediário ou não, no meu caso, a agência de publicidade, aí tem mais uma barreira, e aí vai afinando, para depois ir para o cliente. Então, isso leva tempo. Nessa gravação de hoje, inclusive, ainda tem uma outra barreira, que é a do influenciador. Que é pré-aprovado por ele também. Exatamente, porque querendo ou não vai para o Instagram dele, ele tem que olhar se ele está bem, se tem algum take que ele não gostou, ou se saiu uma palavra errada, enfim... Sabe? Então, assim, é um processo que eu não posso prometer. Tem cliente que quer que eu prometa prazo sem o material estar nem feito. Nem foi para captação. Não, vai dar pronto da quinta-feira. Não tem como falar isso. Tá aí uma curiosidade minha. E para quem realmente tem essa dúvida, por exemplo, eu sou um cliente seu, vou te contratar. E aí eu te falo, Lucas, eu preciso produzir um conteúdo para as minhas redes sociais. Geralmente, a demanda é essa. E aí aí você fala assim, o quê? Ele não sei, eu quero produzir alguma coisa para minhas redes sociais. Para o cliente que não sabe o que quer, como é que você trabalha ele junto com o influenciador digital? Porque aí são 2 clientes. Você que eu falo, tem 2 clientes. Tem um cliente final e tem o influenciador que ele tem que ter a característica dele na edição de vídeo, no conteúdo. Você não pode interferir criando um roteiro, um texto, senão não vai parecer ele. E tem um cliente que está querendo vender algo e fazer que essa comunicação desse influenciador funcione orientado pelo que você vai conversar com esse cliente. Cara, é uma trinca difícil de fechar no sentido de, olha, todos nós estamos certos do que a gente quer ter como resultado. Me explica como é que você faz isso, cliente e influenciador. Eu acho engraçado porque na nossa rotina isso parece muito simples, mas não é, né? Não. Eu vou dar um exemplo. Nós atendemos o Açaí Sunset, que é a maior rede de açaiteria do Maranhão, atualmente com 16 lojas. Sim. A gente atende eles tem 4 anos. E, por exemplo, o Açaí Sunset, só vende copo de açaí. Mas quantas combinações tem esse copo de açaí? Lá tem salada de fruta. A salada de fruta pode ser com açaí ou sem açaí. Tem 3 tipos de salada diferentes, entendeu? Açaí, tem açaí zero, açaí normal, açaí puro. Lucas, como é que tu vai divulgar isso? Só aí eu já falei vários produtos, sendo que tem várias combinações ainda com açaí. Sim. Aí eu vou meter um influenciador nessa história. Exemplo, convidei uma pessoa que é extremamente fitness, que se alimenta e treina direitinho para poder fazer vídeo para Açaí Sunset. Qual é a melhor opção? No primeiro momento de raciocínio, ainda mais para divulgar algo diferente, divulgar o açaí zero. Aí tu falou, não dá para fazer um roteiro para casar na rotina do influenciador. Aí que tá, a gente faz esse roteiro.
porque na maioria das vezes a gente já trabalhou com esse influenciador, que a gente já trabalhou com a maioria de São Luís, né? Uhum. Então eu conheço não vou dizer que eu conheço 100% a rotina, eu conheço a rotina, sei o que aquele influenciador costuma fazer e sei que um açaí zero, sem açúcar, vai caber dentro da rotina daquele influenciador. Então, ele tem um nicho que é vendável esse conteúdo. Exato, assim. exatamente. Então, assim, quando é uma... Por exemplo, eu fiz gravação para Açaí Santos com Açaí Zero com a Yuli. Yuli se alimenta bem, tem até uma loja de comida saudável. Açaí Zero casou para ela. Fiz uma divulgação de Açaí Zero, recentemente, Açaí Zero e Açaí Puro, com uma nutricionista, que foi a Raíssa Nunes. Eu já sabia que ia caber para ela isso. Então, eu fiz o roteiro. Quando eu cheguei com o roteiro para ela, ela gostou de cara porque ela sabia que ele estava dentro da rotina dela. Mas por quê? Que isso é muito importante, né? Você tem que pegar um produto e, de fato, fazer ele fazer sentido para aquele influenciador. Exatamente. Não adianta você pegar um influenciador, e eu falo porque eu sou gordinho também, então gordo pode falar de gordo. Você não pode pegar uma coisa que é fitness, é saudável, e colocar para um influenciador que é gordinho. Esse casamento, porque assim, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo essa semana com a Amanda Alicia para Casa Rossini, lá no Toru. Sim. Casa Rossini é muito família, tem 2 playgrounds, ela tem 2 meninos. Então, é algo que eu sei que vai casar e que o roteiro tá pronto, que eu só faço mandar para ela. Às vezes a Amanda olha, dá uma sugestão, muda alguma coisa, alguma outra, no máximo detalhe. Mas aquilo ali eu já sei como é que funciona o que vai casar na rotina dela, entende? Então acaba que, por a gente ter essa vivência com os influenciadores de São Luís, com os modelos principalmente também, né? Sim. Que nem todo mundo é necessariamente influenciador, às vezes é influenciador e modelo, uma pessoa que fala bem, ou um próprio nutricionista. Pro Açaí Sunset, a gente já gravou com vários nutricionistas, por exemplo. Não são influenciadores, às vezes 4, 5 mil seguidores. São nano-influenciadores, que a gente chama, né? Os menores. O nano-influenciador, ele vai até quantos seguidores, assim, quantos mil seguidores? Olha, não tem um número específico exato, assim. Eu costumo chamar ali até os 5, 6 mil, já... Mas tem que levar em consideração também que hoje em dia, número de seguidores nem sempre é o mais importante, né? Sim. Eu tenho gente que tem 5 mil seguidores que eu prefiro gravar do que gente que tem 15 mil, por exemplo. Mas qual é o que diferencia, se só para o know-how da pessoa, a forma, o jeito como ela fala, sabe? O jeito que comunica, entende? Porque não adianta tu ter 15 mil seguidores, 20 mil e na hora de gravar um vídeo tu não ter a desenvoltura para gravar um vídeo, entende? Entendi. Também não tô falando que todo mundo precisa falar bem e ser um jornalista, ser uma Amanda Couto da vida, não é isso. Sim. Mas ali no dia da gravação também, a galera que grava com a gente sabe que a gente tem muito tato para... Bora de novo, não ficou bom, faz de novo. Tem gente que até fala, poxa, Lucas, nem eu sabia que eu ia falar tão bem assim, sabe? Sim. Que é a direção, né? Faz parte da gravação. Exatamente, mas é porque tem gente que... por exemplo, como o caso do nutricionista, por exemplo. Eu entre gravar com uma pessoa que é modelo e tem 10 mil seguidores para Açaí Sunset, gravar com um nutricionista de 5, eu prefiro um nutricionista de 5. Entendi. Entende? Mais uma curiosidade, a gente falando em nano-influenciadores, existe alguma ferramenta que vocês ficam fazendo esse scanner, vamos dizer assim, local, para poder identificar esses nano-influenciadores, ou um já de porte médio, porte alto, tudo bem, todo mundo já sabe. Mas eu te faço essa pergunta porque, de fato, as agências de digital, elas têm que estar de olho no mercado. No mercado de influenciadores, no sentido de saber que aquele cara pode ser, de fato, um bom produto a ser trabalhado desde o início, né? Porque já vê que ele pode, né, explodir e ter muitos seguidores. Tem algum caso específico aqui que você pegou esse nano-influenciador lá atrás e depois ele realmente explodiu? Betinho, Amanda, que deve se assistir esse vídeo, me corrija se eu estiver errado. Amanda Couto, ela é uma... Eu digo para todo mundo isso. Para mim, é a melhor daqui do Maranhão, no quesito jornalismo. Sim. Né? Eu sou suspeito para falar porque, de fato, a gente já fez muito trabalho com ela. Pois ela é sensacional. E a Amanda, eu lembro que ela tinha ido para fora. Ela saiu do âncora do jornal, né? Ela foi para gravar em outro estado, não lembro o estado. Quando ela voltou, ela não estava nesse mercado de influência ainda. E eu lembro que ela estava lá na prateleira de uma loja que a gente atendia aqui em São Luís de Varejo, comprando coisa para casa dela. Aí eu olhei assim, e depois eu mandei uma mensagem. Ela estava grávida ainda na época, barrigudinha. E aí, Amanda, topa gravar com a gente e tudo mais. Ela não estava fazendo para ninguém, assim. Ela já era do mercado, só que estava, né? E ela começou a gravar com a gente. Rapaz, quando a Amanda foi na loja, na época eu gravava com o Ícaro, né? Ícaro tava de filmmaker. Quando a Amanda começou a falar, todo mundo se olhou assim, meu Deus do céu, a voz dessa mulher, cara. E assim, depois daquilo, eu vi que ela deu um boom em São Luís, assim, tão grande, sabe? Eu repito, me corri se eu estiver errado, Amanda. Mas ela
pra mim, se eu pudesse contratar a Amanda pra todo cliente nosso, eu contratava, sabe? Se eu pudesse. Falando de outras menores, eu vou dar outro exemplo. Tem uma estudante de publicidade e propaganda de São Luís também, a Madu, Maria Eduarda. Madu, acho que Madu deve ter uns 20 anos. Madu, quando ela foi gravar vídeo pra gente ano retrasado, ela nunca tinha feito um vídeo assim, olhando pra câmera, assim, sabe? Falando. E ela fez com um pouco de dificuldade, mas fez, né? E hoje em dia eu vejo ela fazendo muito vídeo de moda, falando pra câmera de fato, né? Então eu fico muito feliz, eu falo muito isso pra ela, inclusive. E o fato dela ter vindo do teatro também ajudou muito, né? O fato de... Não fez jornalismo, mas ela fez teatro, então ela conseguia gravar o que tinha pra falar ali de uma forma muito clara. Betinho, tem alguns outros, sabe? Amigos nossos. O próprio João Gerude, que é modelo, e começou a gravar vídeo... já fez, obviamente ele tem uma carreira de modelo longa, né, Gerude, mas gravando vídeos rotineiramente, olhando pra câmera e falando sobre conteúdos que ele já fez pra gente, pra Maçã Verde, pra Barriga Verde, pra Açaí Sunset, pra Facial VET, facial de formato de manipulação, todos olhando pra câmera. E ele não tinha feito material assim, não que eu saiba, viu, Gerude? E aí ele começou a fazer e é muito bom, e todos os materiais dele costumam dar resultados. O público dele engaja muito, comenta e fala e manda pros amigos. E tem vídeo dele orgânico, bateu 300 compartilhamentos assim rapidinho, entendeu? Entendi. Então são pessoas assim que do mercado que começou, não vou dizer que começou com a gente, mas que a gente tem certeza que deu um empurrãozinho ali pra... Nesse caso, do ponto de vista do empresário, né, dono da agência digital, o que você poderia dar de dica para quem quer de fato ser um influenciador digital e para que ele seja de fato visto pelo mercado como um produto, né, que pode ser associado a marcas? Quais são os primeiros passos para o cara que de fato quer ser influenciador? Primeiro é oratória. Primeiro de tudo é oratória. Obviamente todos nós precisamos trabalhar nossa imagem, né, principalmente para o vídeo, que nós sabemos que o vídeo não perdoa. Sim. Então nossa imagem, oratória, seu posicionamento no mercado, os seus costumes vão influenciar muito no nicho de mercado que você vai abordar. Nós temos influenciadores aí no mercado, por exemplo, que abordam um nicho de mãe, como exemplo de Amanda, um nicho de moda, como no caso de Madu que eu falei agora há pouco, ou um nicho de ser bem fitness e comer bem e treino, que é a Yuli, que é mais família, que tem a Ana Luísa do Guia das Amigas. Então, assim, essa galera, eles fecharam os costumes deles, né? Mostrando nas redes sociais aquilo para trazer empresas daquele nicho para eles, né? Tá aí a primeira dica mais importante é você pegar uma característica sua, né, de ou qualidade de vida, ou gosto pessoal, ou de fato o que você faz no dia a dia. Uhum. Primeiro porque o influenciador ele tem que ser verdadeiro, né? Se ele for fake, exato, rapidamente as marcas descobrem. Mas o fato dele nichar, né? Ele vai pegar ali uma área da vida dele e vai criar um nicho, que pode ser musculação, pode ser, sei lá, o cara gosta de natação, o cara gosta de surf, ou qualquer outra atividade. Mas ele fazer daquilo um estilo de vida e fazer o Instagram dele, os perfis dele, o espelho da vida dele, né? E aí, a partir daí, quando ele repetidamente posta sobre isso, é interessante para as marcas ou existe, de fato, um trabalho mais profissional no sentido de gerenciar a carreira desse digital influencer? Como é que funciona hoje aqui no Maranhão? Aqui assim? No Maranhão eu ainda não vi esse gerenciamento profissional na carreira de influência, Betinho. É meio que tentativa e erro. Meio que tentativa e erro. Os que surgiram aqui por muito tempo, por exemplo, a D Cavalcante. A D, ela tinha uma causa muito grande no Instagram dela com as mulheres. Sim. Até porque ela, se eu não me engano, ela foi secretária da mulher em algum município. As mulheres, às vezes, tinham medo de denunciar seus próprios maridos, né? E contra agressões, e a própria AD às vezes levava aquela mulher pra delegacia, olha, vem cá, eu vou te levar aqui, eu vou te dar coragem pra fazer isso, sabe? E ela fez coisas pelas mulheres assim que as pessoas nem imaginam. E com isso, né, basicamente também ela foi crescendo no Instagram, pegando nicho de mulheres, né? Então, e aí, tanto que eu não sei como é que tá hoje lá a definição no Instagram dela, mas a D, por muito tempo, ela foi a causa das mulheres, assim, basicamente, o que ela abraçava. E isso acredito que foi o que ajudou ela a crescer tanto, a ser o que ela tá hoje. Então, assim, trabalhou o nicho, como eu falei, né? Sim. Tem outras influenciadoras, por exemplo, que
que sempre trabalham a questão dos filhos. O que funciona muito é o nicho das mães, né? Que mãe costuma se ajudar umas às outras, né? Então, assim, tu pega a Amanda Alicia, a Ana Lu, a própria Jamile também fez um trabalho, a própria Dê também. Todas elas trabalham mulheres, mães, maridos, filhos, né? Isso é um nicho muito legal que as marcas costumam abraçar. Entendi. Entende? Abraçam geralmente muito bem. O nicho fitness já é mais difícil, sabe? Porque nem sempre conseguem ser as duas coisas, né? A Amanda, um tempo desse até que conseguiu, não sei como é que ela tá hoje em dia. A Dê agora tá conseguindo, tá Sim. treinando, se cuidando, aí já pegou marcas mais voltadas para beleza. Eu vi que ela tá divulgando biquíni agora, sabe? A Dê tá ótima. Aí marcas agora, influenciador fitness aqui, que eu conheço mesmo, tem uns 3 ou 4 no máximo, que são de fato, que seguem a risca, que mostram a rotina. Então, eu, por exemplo, quando eu atendo uma academia, né, que é a The Club, para eu achar um influenciador valendo para colocar na The Club, primeiro que muitos a Selfit e a Smart Fit já abraçaram, né, já levaram como embaixador da marca. E só fazendo uma observação nesse ponto que tu está colocando, você, como empresa que vai indicar esse influenciador, tem que tomar cuidado também com o histórico desse influenciador. Porque não é só porque ele está fazendo sucesso momentâneo ali nas redes sociais que você pode pegar a imagem dele, associar uma marca e pode ser que numa festa ele esteja lá tal, e tenha uma briga, uma confusão, e até esse temperamento, essa conversa você tem que ter previamente, né? Que eu tô te botando esse ponto porque às vezes muitos empresários querem contratar diretamente influenciadores e às vezes não sabem de características que só você que lidar no dia, que tem esse contato no dia a dia e já conhece há muito tempo, você vai falar, olha, você pode até usar esse rapaz ou essa mulher para poder fazer a sua publicação, só que talvez determinada coisa pese. O cara vende roupa infantil, aí de repente ele é visto em algum lugar dando uma bronca muito séria com o filho dele, com a criança. Isso já destrói toda a campanha, tudo que foi criado no teu planejamento, né? Com certeza. A gente já tivemos casos em alguns clientes nossos de pessoas que tiveram que ser tiradas ou cortadas, né? Por conta de posicionamentos... Porque na nossa cidade também, né? São Luís também não favorece muito isso, né? Sim. Todo mundo se conhece, todo mundo vira notícia, então tem coisas que a gente não tem que estar de olho, infelizmente, né? Eu tô ali na frente. Já aconteceu de influenciadores ficarem, às vezes, até meio chateados comigo, porque o porta-voz, às vezes, sou eu, né? Às vezes não, né? Sempre. Sou eu. Então, às vezes, eu tenho Às vezes um cliente fala, olha, não quero mais, vai lá, Lucas, e despacha. Mas acontece, e já aconteceu também o contrário, de eu olhar e eu ter que falar pro cliente, olha, não, isso aqui não é legal por conta disso, isso, aquilo, outro, vamos ter que tirar. Entende? Aí, das duas formas, eu sou porta-voz. Então... É importante colocar isso, porque quem deve estar assistindo, né, um dos públicos que a gente aborda e deve estar assistindo a gente são estudantes de comunicação, né? Ou teatro, ou cinema. E, assim, é um mundo gigantesco, cheio de variantes, né? Para uma comunicação ela ser bem sucedida. Então, às vezes, o estudante de publicidade, ele está ali, terminando já o último período dele, fala, nossa, eu vou abrir uma agência digital e vou começar a trabalhar com influenciadores. Não é tão fácil. Não. A questão não necessariamente trabalhar com influenciadores, porque eu costumo dizer que a rotina com influenciadores a logística com influenciador é um serviço da agência digital, né? Sim. Assim como o tráfego, assim como o design, assim como o vídeo, assim como o social media, sabe? Cada um tem a sua função. Tem cliente nosso que não precisa de influenciador, assim como tem cliente que precisa muito, entende? Mas todos precisam de um planejamento. Então, quando você sai da faculdade, é muito... Engraçado que em 2019 eu fui lá na Estácio, né, minha antiga faculdade, dar uma palestra para os alunos. E na época eu falei isso para os alunos, né, em sala. Que toda empresa precisava do digital. Então você que estava saindo da faculdade ou que queria trabalhar, você podia bater na padaria ali da esquina e oferecer seu serviço. Eu dizia isso. Hoje em dia eu não digo mais isso. Mudou com a tua experiência? Mudei porque... O mercado, o Instagram, ele conseguiu também de alguma forma não, né? Ele colocou algumas barreiras que ele teve que as empresas têm que ter profissionais para cada função. Alguns, obviamente, conseguem fazer 2 funções, 3 funções, mas, por exemplo,
O cara que trabalha com design, ele vai ser o cara que vai fazer o planejamento, o cara que vai fazer o vídeo, vai editar o vídeo, o mesmo que vai fazer o tráfego, o mesmo que vai fazer o Google. Não tem como. Então ele vai ser o pato, né? E que geralmente o empresário ele pega de fato um funcionário que já tem uma função, às vezes ele é do administrativo e fala, ó, a partir de hoje você vai fazer minhas redes sociais. Eu tenho um cliente, rapaz, toda semana tem alguém me mandando mensagem, Lucas, me indica alguém para eu contratar para fazer meu marketing aqui na minha empresa interna. Eu falei assim, rapaz, se eu achar, eu vou contratar para mim, cara. Tá difícil até para você. Até para mim, sabe? Se eu achar, eu contrato para mim, eu não vou indicar. Assim, obviamente, foi um amigo, um parceiro, alguém de confiança que de fato mas eu do mercado. entendo que a mão de obra, por mais popularizado que esteja, trabalhar com redes sociais, né, e com o mundo digital, e com esse mundo digital, também é escasso a mão de obra boa, né? Porque, de fato, o sobrinho, ele sempre resolve muita coisa, Resolve. né? Resolve muita coisa. O problema é ele ser assertivo e acertar por muito tempo. Mas, Betinho, porque você tem que acertar toda vez, né? Betinho, mas me explica como é que uma empresa, uma clínica, vamos lá, vai contratar um marketing. Aí esse cara, ele vai fazer o planejamento, vai fazer os vídeos do celular dele, vai editar. Até aí tudo bem. Aí esse mesmo cara, ele vai fazer a parte de design, a parte de planejamento, para deixar teu feed bonito e lindo, e vai fazer a tua gestão de tráfego, e ainda... Talvez ele seja até o influencer. Influência ainda... Por exemplo, no caso de clínica, precisa de um Google, né? Então ainda fazer um Google não tem como. Ou então ele vai ser tipo o pato, né? Sabe a história do pato? Já ouviu falar? Não. Que o pato, ele voa, anda e nada. Sim. Mas ele não faz nada direito. Mais ou menos isso, entende? Sim. Então, tá muito comum isso no mercado, sabe? Principalmente daqueles clientes mais antigões, aquela galera que ainda não aceitou que precisa de um marketing. Isso é muito comum com médico, inclusive. Sim. Profissional antigo, empresário antigo. Eu percebo que hoje em dia todo médico, ele tem essa necessidade de estar nas redes sociais, não só divulgando o conhecimento dele, mas divulgando o trabalho, a clínica, enfim. Existe uma concorrência muito grande entre os médicos hoje, no mundo digital? Como é que está isso? Betinho, eu fiz uma reunião com um médico tem uns 2 anos, numa clínica lá no centro. Uma clínica tipo de mais de 10 anos de existência, médicos com mais de 20 anos de mercado, os caras bons mesmo, me levaram num monte de sala lá dentro. Lucas, tá vendo essa sala? Tá vendo essa máquina aqui? Ela tem uma mamografia automatizada que eu consigo identificar se a mulher está propensa a ter um câncer antes de ter, pelas fibras que a máquina identifica. Só que eu não tenho um cliente para essa máquina. Porque eu não divulgo. As pessoas não sabem. Entende? E a máquina custa R$1 milhão. É isso que a gente fala. O investimento é muito alto na Exatamente. saúde. Por que isso acontece? Porque antigamente tinha muito menos médico. Então, assim, as pessoas iam nos que tinham, pegava a fila que tinha, esperava o prazo que era para fazer aquilo do jeito que dava. Hoje em dia tem muito mais opção. Sim. Entende? Muito mais. E os médicos mais novos, né, que estão vindo no mercado, eles já estão saindo do mercado com essa pegada mais do digital. E essa galera que está das antigas, elas estão tendo que se reinventar. Precisam. Alguns ainda não entraram, mas precisam. E geralmente quando procura uma produção de vídeo, uma produtora, uma agência, acha caro. Sabe? Aí eu falo, cara, então... Que é uma coisa que é onde eu não entendo. Porque tipo assim, o trabalho do médico, obviamente, é muito importante, né? O equipamento que ele compra, ele de fato vai dar um retorno financeiro para ele e também é muito importante para a empresa, enfim, trabalhar a divulgação. Agora, realmente, essa questão que você colocou da comunicação ela não ser tão valorizada, e é o que traz grana, que traz dinheiro, ou até autoridade, notoriedade para aquele profissional, ela não é tão valorizada. Você acha que isso acontece porque o mercado já está muito prostituído, que eu acho que não é o caso, porque realmente está faltando muita mão de obra boa, ou é porque realmente o pessoal não entende qual é o trabalho da comunicação hoje voltada para as redes sociais? Não, nesse caso das clínicas, eu acredito que é falta de valorização mesmo, não é saturação do mercado, não. Sim. Até porque um recém-formado, uma pessoa que não tem tanta experiência, raramente ela vai conseguir atender a demanda de uma clínica médica da forma que precisa. Raramente. Ela pode conseguir atender ali uma loja de roupa, um restaurante pequeno, sabe? Uma sorveteria, né? Mas a clínica médica ela exige um pouco mais de estratégia, sabe? Um pouco mais de conhecimento de negócio.
Sim. Do que Você vê de autoridade do Exatamente. médico. Você tem que ver de autoridade. Não é só fazer foto e vídeo bonito, sabe? Isso aí... Que é diferente de quem bota o produto na prateleira e fala, olha, eu quero que venda. Né? É muito diferente, sabe? Então, essa galera nova é mais difícil. Pode ser que consiga? Pode ser. Mas eu acho mais difícil, entende? O médico, o médico, nutricionista, farmacêutico, o educador físico, profissional de educação física, né, que chama. Eles são profissionais que precisam de mais autoridade, então precisa de alguma coisa mais estratégica para aquele nicho que eles estão atendendo, né? Exemplo, a gente está atendendo agora um endocrinologista. O endócrino, qual é o foco dele? É mostrar autoridade nas redes sociais e conseguir fechar mais consultas fora do plano de saúde, no particular. Sim. Entende? Então, para isso, precisa mostrar autoridade e conhecimento para furar a bolha de pessoas que não conhecem ele e vai conhecer ele pela autoridade que ele está passando, pelos comentários das pessoas falando sobre ele, pelo conhecimento. Ei, você que não consegue emagrecer porque você tem problema hormonal, eu posso te ajudar. Sabe? Já é direto na dor, né? Exatamente. E aí entendeu? é a história da criação de conteúdo aliada Exatamente, ao profissional. Exato. Então, assim, tem que ser uma coisa estratégica para aquele profissional, de uma forma direta, objetiva, e através dos anúncios do Instagram, né, conseguir filtrar esse público. Sim. E assim, Lucas, voltando ao que tu falaste lá na Estácio, por que você acha que, de fato, as redes sociais não é para todo mundo? Primeiro que a rede social, ela, como você falou agora há pouco, é muito trabalho, é pouco tempo para você trabalhar, é pouco prazo para tudo. Primeiro que exige um psicológico muito grande, né? Para poder tratar com essas demandas, com essa pressão diariamente. Nós que trabalhamos com digital, nós sabemos que a gente precisa não só fazer um material bonito, mas a gente precisa vender também o material do cliente. Se você não vende, o cliente simplesmente despacha e contrata outro e você fica desempregado. Tá. Nesse ponto, por isso que eu fiz a pergunta. Por exemplo, eu que trabalho com comunicação, eu entendo que toda comunicação ela é feita a médio e longo prazo. Uhum. Existe esse cliente que realmente ele quer um resultado, tipo, Lucas, eu vou te contratar esse mês, mas mês que vem eu quero faturar 10 mil a mais. E ele quer que você garanta esse resultado. Existe esse cliente ou ele entende de fato que a comunicação ela é feita a médio e longo prazo e que não pode ser um contrato de 3 meses no sentido de você é o técnico da seleção brasileira. Uhum. Você vai entrar aqui para fazer algo em 3 meses. Não fez, você é dispensado. Mas aí que tá. O cliente ele também tem que ser educado para entender como funciona o teu trabalho. Né? Você tem esse processo interno ou como é que funciona isso? Betinho, vamos lá. Consultoria grátis aqui no podcast. Isso é importante, alunas. Consultoria grátis aqui. Quando um cliente me procura, um cliente novo, primeira coisa que eu falo, deixa eu olhar tuas redes sociais. Primeiro, vamos organizar o teu conteúdo. Vamos dizer o que tu é de uma maneira prática, rápida, objetiva e bonita. Sim. Depois que a gente consegue organizar esse conteúdo, eu não sei se vai ser 1 mês, ou 2 meses, ou 15 dias que a gente vai conseguir fazer isso, vai depender mais do cliente que de mim, isso. Depois que isso está organizado, a gente parte para as estratégias de alcance, né? Que são collabs e anúncio. Sim. Entendeu? E, normalmente, se a apresentação da página do cliente foi bem feita, está clara e objetiva a informação, o produto do cliente é bom, a localização dele é aceitável, pelo menos, e a gente conseguiu fazer uma collab e iniciar os anúncios ali de uma forma que é assertiva, a possibilidade desse cliente começar a vender é muito alta. Sim. Sabe? Eu digo isso para todos que procuram a gente. Quando o cliente procura, Lucas, eu quero fechar contigo agora e quero ter resultado com 30 dias. Olha, não depende de mim, isso eu não tenho como prometer. Mas, por exemplo, se for um restaurante, é mais fácil? É muito mais fácil. Sabe? Vou te dar um exemplo. Recentemente, a gente passou por isso na churrascaria Barriga Verde. É um cliente meu de 10 anos? É um cliente meu de 10 anos. Mas, contudo, por exemplo, dezembro. Dezembro é um mês de reservas, confraternizações, é um mês muito bom. Janeiro, obviamente, cai. Então, ele fez uns ajustes, tiveram uma redução também no mercado do preço da carne. E ele deu uma reduzida no valor do rodízio e começou a trabalhar com valor promocional no jantar. Vendia, sei lá, 30 rodízios no jantar, 40 rodízios no jantar. Isso era prejuízo lá dentro. Então, a página já estava organizada. Então, essa fase que eu falei no começo aqui para ti, ela já estava... Já pula, já está pronta. Sim. O que eu precisava? Divulgar aquela informação nova de uma maneira prática e rápida. Aí, o que eu fiz? Chamei a Ana Luísa, Dia das Amigas, minha parceira. O marido dela e a filhinha dela, ela gravar um vídeo com a gente na Barriga Verde, apresentando a Barriga Verde, onde no começo do vídeo falava: Barriga Verde está com uma promoção rodízio de jantar R$ 74,90.
E aí desenvolvemos um vídeo mostrando tudo que tinha lá dentro, cortes, sobremesa, o playground para as crianças, que é muito importante também, né? Quando Sim. mamãe vai. Nas 2 primeiras semanas a gente já sentiu ali um aumento, duplicou a venda de rodízio de início. Em alguns dias chegou a triplicar, naquele começo principalmente, entendeu? Por que isso aconteceu? Lucas, se o cliente te perguntasse antes, tu ia garantir que ia triplicar a venda do rodízio? Não tem como garantir nada assim. Que eu sabia que ia aumentar, eu sabia, entende? Porque eu sabia que o terreno ali estava propício, preparado, que o produto é muito bom, que eu confio muito no produto de lá, né? Então, quando é um produto bom, uma comunicação direta, objetiva, feita ali da maneira certa, o público do tráfego a gente já sabia qual era o assertivo de lá. Então, assim, todo o caminho já estava verde ali para poder dar certo, entende? Sim. Mas pode ser que tenha um cliente, sei lá, uma hamburgueria num local que a localização não favoreça tanto, por exemplo. Que aí entra outros fatores, que é quando você de fato tem que sentar com o cliente, conversar, entender qual a demanda que ele quer vender. Sim. Mas tem a expert do negócio, assim, você tem que entender do negócio do cara para poder vender ele. Não adianta você pegar, tipo, o exemplo que você deu do médico que está com a máquina de 1 milhão parada, mas às vezes não passa um ônibus na frente, não chega fácil se não for de carro, tal. Então tem outras variantes que acabam atrapalhando o próprio negócio dele e ele não percebe, né? Sim, talvez sim. Na comunicação, numa conversa, ele vai entender melhor. Betinho, já vi vários casos de clientes que não deixaram de vender, não foi necessariamente por conta da divulgação, mas às vezes é uma iluminação, sabe? Às vezes é um atendimento teu ali que não está sendo bem feito, de um funcionário que tu nem imagina que ele pode fazer isso, sabe? E tem um detalhe também, através das redes sociais, às vezes a gente descobre coisas ruins da empresa, que o dono não sabia, sabe? Um funcionário que trata mal o cliente. E alguém já foi lá e falou e tal. Já vi vários casos da gente descobrindo, infelizmente, para quem trabalha com pessoas em empresa, nós sabemos, né, que a gente sempre está sujeito a essas coisas. Então, seja um funcionário, seja um prestador de serviço, que às vezes tem que substituir, né, para poder a empresa fluir, conseguir atender seu cliente da melhor maneira. Então, isso é muito comum, acontece. A comunicação, quando eu brinco que ela é 360, não é só no sentido de meios de divulgar a empresa, o trabalho, tudo. Mas é você também se olhar, né, como um produto que tem que comunicar nas redes sociais e tentar identificar quais são as falhas dessa comunicação, né? E às vezes você, por ter atendido outras empresas, já tem esse olhar para poder conversar com esse cliente e identificar as falhas, né? Agora, aceitam fácil? Quando você fala assim, olha, talvez se você mudar as cores aqui da tua clínica e botar mais luz e tal, eles falam, não, eu quero que você cuide das redes sociais, não disso aqui. Existe? Existe, Betinho. Eu já tive um problema uma vez com um cliente, esse foi o pior de todos que eu tive, eu tive que falar porque eu tenho que falar essas coisas, né? Que foi que os funcionários dele estavam com medo dele. Isso já é o problema na liderança, entende? Olha só. Então, isso quando você tem um problema que você é um líder, mas que seus funcionários... Eu percebi isso porque às vezes eu ia lá, aí o funcionário me dizia uma coisa. Aí, quando eu saía, ele dizia outra coisa pro dono, né, pro chefe deles. Não por querer mentir, mas sim com medo de tomar uma bronca. Por não ter uma abertura. Por não ter uma bronca, não ter uma abertura, com medo de levar uma bronca, ou alguma coisa não ficou pronto no prazo, enfim, não ter aquela abertura para estar falando, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, entendeu? Percebia também que toda vez que eu estava na empresa e o dono chegava, o funcionário ficava tudo nervoso, tremendo, a voz trêmula, sabe? Não, alguma coisa tá errada aqui, pô. Isso não pode acontecer, entende? Aí ninguém fala. Lucas, não que eu não tenha medo de perder meu cliente, não é isso. Sim. Mas tem coisa que eu tenho que falar. Mas é porque interfere diretamente no teu trabalho, interfere, né? Então eu já passei por isso. Aconteceu isso 2 vezes já, eu lembro agora. E quando eu falei isso pro cliente, o cliente, não, mas eu sou um ótimo líder, eu faço isso, eu faço aquilo outro, tu tá equivocado, você deve se zangar comigo. Para vocês verem como o trabalho das agências são difíceis, viu? Porque, de fato, a gente tem que observar o todo porque reverbera, né? Na comunicação, quando eles acham que não está sendo bem feita e acaba refletindo em você. Uhum. Mas, enfim, isso aí eu já vi bastante também. E, Lucas, com relação a... Por exemplo, eu vi que você atende a The Club, a Facial, a Açaí Sunset. A The Club,
né, a gente está cheio de academias na cidade, são franquias gigantescas, né? E a The Club, ela é uma academia local, ela é uma academia maranhense, não é uma franquia. Como é que você trabalha a comunicação deles nas redes sociais com redes tão grandes funcionando atualmente? Então, essas redes nacionais, né, chegaram no Maranhão e quebraram muitas academias pequenas, nós sabemos disso, né? Muitas de bairro, tu vai ali pelo Quatrack, por exemplo, muitas fecharam. E a The Club fica no Max Center. É uma academia muito boa, eu atendo eles tem 5 anos já. E desde que eu comecei a treinar na The Club, sempre o que os donos me passaram, ó, Lucas, não que a gente não faça questão, mas o nosso foco são clientes que buscam saúde. Porque esses clientes costumam ser mais fiéis. É diferente daquele cliente que é mais novo, que está treinando pela... Está se preparando para o carnaval. Está se preparando para o carnaval, o cliente do carnaval que a gente chama, né? Sim. O Projeto Verão. Esses clientes do Projeto Verão, eles são temporários, eles mudam de academia o tempo todo, eles vão para academia para conversar, tá socializando, encontrar com os amigos. Não que a gente não faça questão, não é isso. É o network, né? Exatamente. Nós queremos a galera que quer saúde, que quer ir para as aulas coletivas da gente. Por exemplo, a The Club tem muita aula de dança. Tu vai na aula de dança, tem muito mais senhorinha não, né? Senhoras de 45, 50 anos, 40 anos, do que menina nova de 20, 25. Essa galera da dança, essa galera que vai treinar 7, 8 horas da manhã, esse cliente que é o público que busca saúde. Sim. Sabe? Então, como é que a gente fez isso? Tu vai no Instagram do The Club, se você abrir aí The Club Oficial, você vai ver que a maioria das publicações que tem lá são de pessoas normais. Não é de uma pessoa bonitona, travadona, malhada, sabe? Não é isso, sabe? Tem foto das nossas alunas, tem vídeo das aulas de dança, sabe? Das senhoras dançando, é muito legal. Pra mostrar a vida real, né? É a vida real, velho. Porque, de fato, a maioria das publicações que você vê nas academias já é aquela pessoa que já está super e mega marombada, que já está ali mantendo. Mas se de fato você não vê uma publicidade voltada para a pessoa comum. Exato. Olha, assim que eu comecei, acho que quando eu estava com 1 ano de The Club, quando eu estava com 1 ano de The Club mais ou menos, a gente fez um vídeo com uma professora da The Club que chama Nilma. A Nilma deve ter, eu não sei a idade dela, obviamente, mas ela é uma mulher mais madura, obviamente, e ela é uma figura lá dentro da The Club em ajudar pessoas. As mulheres todas adoram ela. Tu vai lá, tu olha senhoras, mães, muita gente lá treinando e Nilma ajudando, sabe? Não é aquela pegada de... é diferente de tu ir numa academia de rede, né? Nas 2 maiores que tem aqui, que tu vê muito menos esse tipo de perfil de aluno, sabe? A The Club, ela faz questão dessa galera porque são clientes fiéis, são clientes que estão ali pelos professores, obviamente, pela estrutura. Pela localização, obviamente, nós sabemos que ajuda, né? Sim. Então, a The Club abraçou esse nicho de mercado e tentou trazer esses alunos que foi muito mais viável, digamos assim, até porque para poder brigar com essas academias, né? Com essas maiores. Dentro desses clientes aqui, tu tem algum case que tu possa compartilhar com o pessoal que seja interessante? Tipo assim, aquele case de sucesso que tu planejou e foi além das tuas expectativas, assim, de resultado? Olha, tem 2 em específico que atualmente estão comigo. Tem um que eu não atendo mais, mas tem 2 que eu gosto sempre de falar, que um é o Rossini Steakhouse, da Holandeses. Sim. Que é o restaurante que eu sou suspeito para falar, mas que para mim é a melhor do Maranhão, disparadamente, para muitos do Brasil, como eu falei agora há pouco, né? E foi uma marca que a gente pegou do zero, a marca foi a gente que criou. Quando o ponto estava antes de inaugurar, o dono me levou lá, Lucas, o que é que tu acha de abrir esse negócio aqui? Mas tá aí, a tua agência, ela também faz essa parte de criação de marcas, logomarcas, tudo, faz todo esse trabalho. Faz. A da Rossini foi a gente que fez. Entendi. Eu lembro que o briefing foi basicamente assim, Lucas, eu quero uma marca autoral, obviamente, né? Uma tipografia autoral, com um touro com cara de mal. Foi basicamente isso. Aí tá lá o touro com cara de mal, uma fonte autoral nossa, feita no braço, no lápis, papel e lápis. E tá aí até hoje a Steak, que a gente chama de Steak, né? Internamente falando. E quando a Steak começou... Primeiro, o boom de inauguração é normal, restaurante bomba, e é normal em São Luís, não é novidade. Mas o difícil não é começar, é continuar, né?
O grande desafio do mercado, principalmente quando é um restaurante que você precisa de 250, 300 clientes por dia, né? É uma missão, sabe? E eu considero a case de sucesso pela constância, sabe? Eles conseguiram já fidelizar essa quantidade de clientes? Conseguiram. Principalmente no almoço. No jantar, que é uma briga não, é uma luta constante, porque o cliente do almoço, que ela é um restaurante, um almoço mais público A, né? E o público A do almoço vai e consome, normal. Uhum. Porém, esse mesmo público A, ele não costuma consumir muito rodízio no jantar. Que também vai da cultura, né? Vai da cultura. Assim, eu particularmente conheço muitos maranhenses que não jantam à noite. Exatamente. E aí o jantar, ele veio mais para um público AB, que aí a gente reduziu um pouco o preço, reduziu alguns poucos cortes do rodízio, né? Cortes muito nobres mesmo, que muitos nem conhecem, só tem no jantar. E a gente trabalha essa divulgação rotineiramente com collabs e anúncio no jantar da Steak. E aí essa constância essa constância na divulgação, eu costumo dizer que é um case de muito sucesso, porque a gente já fez de tudo ali também, né? Sim. Tem um caso da Rossini que eu gosto muito de falar, que é uma pauta para nossa conversa de hoje, Betinho, que é a relação de tráfego e orgânico no Instagram. Então, é um número que... Lá na Rossini, se você falar na página dos Rios, no São João do ano passado, que ela estava presente no Arraial do Ipen, né? Uhum. E nós fizemos muitos vídeos lá e tudo mais. E todos os vídeos do Arraial do Ipen passaram de 100 e 200k no orgânico. A Rossini, o Arraial do Ipen, obviamente, a barraca da Rossini era sempre que mais vendia, era sempre cheia, era sempre muita gente. E o Instagram ele servia mais para um fortalecimento de marca, né? Sim. Não necessariamente para venda. O restaurante, ele continuou vendendo seus 80, 60 rodízios no jantar, como sempre. Não caiu e nem subiu. Sério? Apesar dos 200, 300k de visualização por vídeo por dia no Instagram. Olha que louco. E nós tivemos um vídeo em específico que ele bateu 8,7 milhões de visualizações na Steak. E 8,7 milhões de visualizações, 40 mil seguidores em um mês, gente do Brasil todo, gente de São Luís. Influenciou alguma coisa na venda de alguns dos 2 pontos? 0. Sério? Entende? Então é isso que eu gosto sempre de falar para cliente, sabe? O cliente Nem sempre o vídeo que viraliza vira negócio. O viral ele não nicha, o Instagram ele não entrega, ele não te dá o bolo de presente assim, ó, toma aqui, pra tu comer de graça. Porque viralizou não significa que de fato... Não, viraliza pro Brasil todo, sabe? Talvez um turista, quando vier para São Luís e olhou o vídeo viral, ele salvou ali para e vai conhecer, obviamente. Talvez não, provavelmente isso vai acontecer, né? Ou já aconteceu. Mas dizer que isso vai vender de fato, que vai trazer venda, não necessariamente. Quando por exemplo, um parêntese, quando é um restaurante que você precisa de 300 clientes por dia, 250, no mínimo ali 200, um viral, ele pode te ajudar pontualmente. Se for uma clínica médica, um médico, com certeza ele vai ter mais resultado, porque o médico ele atende ali bem menos pessoas por dia, né? Então, um dentista, por exemplo, um viral vai ajudar mais ele, porque vai trazer autoridade ali, ele com certeza de 9 milhões ele vai conseguir pelo menos 10 pacientes, né? Sim. Não é possível. Mas... rapidinho, existe um cálculo que tu faça, pela experiência que tu já tem de vídeos, que, por exemplo, obviamente esse é um cliente que ele vende almoço, ele vende uma experiência de você comer uma boa carne. E aí aqui do outro lado a gente tem o médico, que foi o exemplo que você citou, né? Nos dois casos, até quanto e até quanto é válido de fato a pessoa investir numa postagem patrocinada? Vou te dar um exemplo. Recentemente, com esse preço novo da Steak, da Barriga Verde, ou até da Maçã Verde também, a gente tem um vídeo que a gente deixa rotineiramente rodando todo dia no anúncio, com orçamento mínimo de 6, 10 reais por dia, entende? Atualmente, na Barriga Verde, eu tenho 3 vídeos falando da promoção do jantar. Aí, o que eu vou fazer agora nesse mês de abril? Eu vou pegar 200 reais e vou dissolver para 30 dias. Sendo que nas segundas-feiras ele para, né? Porque tá fechado o restaurante, a gente para o anúncio. Então, assim, eu vou dissolver 200 reais em 30 dias
e vou parar as segundas-feiras para poder rodar esse anúncio o mês todo, entendeu? Vai ser quase o mínimo ali por dia do valor do anúncio. Por quê? Porque o tráfego, quanto mais prazo tu tem, melhor fica teu custo-benefício no anúncio. Sim. Se tu pegar o mesmo vídeo e tu colocar R$200, botar R$30 por dia, por exemplo, e em outro tu colocar 10, obviamente o de 30 vai te dar mais alcance do que o de 10. Sim. Mas o resultado vai ser basicamente o mesmo. Entende? E nada disso vai, assim, nada disso que eu falo assim, independente da estratégia utilizada. A longo prazo ou a curto prazo. Um exemplo bobo. Digamos que você vai investir aqui R$1.000 em um dia só. Você fala, não, eu quero que esse vídeo viralize hoje que eu quero que funcione. Mas não. Tem alguma estratégia? Não. Tem que, o correto sempre é fazer a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. Sempre. Não tem isso de, vou pegar R$1.000 e colocar num dia porque eu quero para viralizar em um dia. O Instagram nem vai conseguir usar teu R$1.000 num dia. O que pode acontecer, o que eu faço em muitos casos, né? Mas tem que ser com muito planejamento, que como eu te falei, eu tenho 3 vídeos do mesmo produto divulgando com 3 pessoas diferentes. Um é Faele, o outro é Ana Luísa e o outro é Daisy. Eu tenho 3 pessoas falando do mesmo produto de formas diferentes. Eu subo os 3 no anúncio. Cada um deles está rodando ali aproximadamente R$10 por dia. Sim. O que dá 30 por dia, mas é de vídeos diferentes, entendeu? E abordagens diferentes, conteúdo Exatamente. diferente. Mas é o mesmo produto, sabe? No final. O que também pode ser feito, é que eu faço às vezes também, né? Às vezes eu divido o orçamento certinho para cada vídeo, ou então eu pego os 3 vídeos, coloco num grupo de anúncios do tráfego, né? E deixo o Facebook dizer para mim qual que vai ser investido o valor. Porque a inteligência ela vai me falar, não, Lucas, esse vídeo aqui ele tá dando mais resultado, então eu vou investir mais nele. Entende? Então eu tenho essa opção também no Facebook de fazer, que dá muito certo. Entende? Mas depende, como eu falei, tudo tem que ser analisado caso a caso, entende? Eu tô te perguntando porque a gente já teve um cliente aqui, um tempo atrás, hoje a gente não atende mais ele, mas aqui em São Luís, ele chegou a afirmar pra gente que estava investindo 50 mil por mês de postagens patrocinadas. E aí eu falei assim, não, tudo bem, mas em campanhas off, né, em produção de vídeo, em outros tipos de comunicação que você poderia captar mais clientes, era um plano de saúde. E aí ele falou, mas as redes sociais estão me dando muito mais resultado. Eu falei, mas R$50 mil por mês, não é muita coisa. Como é que eu dividiria? Se o cliente chegasse para mim hoje, Lucas, eu tenho 50 mil para investir por mês de anúncio. Eu ia falar assim, olha, me dá aí 45. Aí vamos investir 5. Vamos investir 5. Esses 5 aí a gente vai dividir ele em Google, Instagram, Facebook. É porque, às vezes, essa não é questão de poder econômico, não é isso que vai fazer a comunicação da empresa funcionar, é a estratégia. Não é a quantidade gasta, né? Não, tu tem que saber como é que tu vai usar esse dinheiro. Sabe? Porque, e tem uma outra coisa que eu não falei aqui, que esse trabalho da gestão do tráfego, eu costumo dizer que é um trabalho muito arriscado. Porque depois que tu bota lá que o Facebook gastou dinheiro, um abraço. Sim. Tu não tem onde reclamar, sabe? Tu não tem como dizer assim, ei, não funcionou, me devolve. Não tem um saque ali, né? Até tem, mas ninguém vai te responder. Entendeu? Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser muito... Tipo, agora a gente está fazendo A gente atende a LookLED, que é uma empresa que tem um telão aqui na Elevador Como, né? Que a gente divulga anúncio para lá. A gente divulga no Instagram da LookLED. Lá é investido todo mês um valor com anúncio. O vendedor da LookLED, ele reclama às vezes pra gente que somente 2 pessoas por dia mandam mensagem no WhatsApp perguntando o preço. Com um orçamento que dá menos de R$20 por dia. Cara, menos de R$20 por dia para 2, 3 pessoas de um nicho 60 pessoas entrando em contato para pedir orçamento por mês. Mas é de um nicho muito nichado. Sim. Sabe? Quando é um restaurante, quando é uma clínica, quando é uma coisa mais um açaí, é muito mais simples, sabe? Quanto mais difícil o teu produto, quanto mais complicado, mais nichado o teu produto. Quantas empresas, Betinho, tu conhece que tem o valor para anunciar 30 dias num telão, sabe? Que é 4 vezes o valor de um outdoor. São raras, sabe? E outra, tem que fazer sentido para essa empresa que vai divulgar ali. Então, assim, é um negócio muito nichado.
Não é todo mundo que vai passar num carro ali na frente que vai olhar um anúncio e vai fazer sentido para ele. Exato. Né? E aí entra a história também da criatividade. Tem muita gente hoje que usa o outdoor, então esses painéis de LED externos, mas com a comunicação que brinca, inclusive, com a estrutura que está ali. Pode ser uma contagem regressiva, o cara brinca com o carro passando. E aí vem da criatividade, né, dos criativos e do pessoal que está por trás da estratégia. Que vem aquela história que eu estava te falando no início. Às vezes o cliente ele entra em contato direto com o cara do LED, querendo fazer um material, ele manda uma coisa que o Silvio fez, mas não tem nada a ver com a estratégia, ele gasta o dinheiro dele e ainda fica com raiva. Sabe o que é engraçado? Falando agora do telão, né? Nós que produzimos vídeos, nós sabemos que um vídeo para ir para um telão de LED é muito complicado. Não tem como tu fazer um vídeo de um iPhone. Tem que ter qualidade. Tem que ter, sabe? Aí tem gente, mas meu iPhone é um iPhone 14 Full Pro Max. Não funciona assim. Aí tem gente que acha que vai fazer... Ainda tem as formas de exportar, né? Os arquivos. Sim, que aí é onde entra os profissionais técnicos para poder aquele vídeo para ir tu vai me entender, Betinho. Um vídeo para ir para um telão de 10x4 que precisa ter 20 MB de tamanho e uma resolução altíssima. Quem consegue fazer isso se não for um profissional? Sabe? Mas é isso que eu tô te falando. Tem muita gente que atravessa, que por querer ser mais barato, tudo. E é aquela conversa lá no início que a gente teve. Que é da César o que é de César, né? No início das redes sociais de qualquer empresa, se a pessoa for fazer sozinha, ela vai postar tudo. A comunicação vai funcionar? Não. Hoje em dia eu não falo mais nem talvez. Porque antigamente eu falava, não, pode funcionar. Não vai funcionar. Né? Tem muita urgência, né? Urgência. Eu fui urgência já. Normal. No começo, normal, só que você teve que se profissionalizar. Tive. É a mesma coisa que você falou. Lá atrás você achava que todo mundo poderia entrar nas redes sociais. Hoje você já entende que o produto ou serviço que é oferecido não faz sentido estar nas redes sociais. Né? E só o tempo vai... É só o tempo, Betinho. O que eu acho que me mantém no mercado esse tempo todo, esses 10, 11 anos, não é o fato de entender do Instagram ou entender de edição de vídeo ou de design, sabe? Até porque nós sabemos que profissional de edição de vídeo tem vários, muita gente muito melhores do que eu, obviamente, né? Mas o que faz uma agência digital ficar no mercado é entender de negócio, entender do mercado, entender do empreendedorismo em si, né? Sim. Entender para quem vende, quando vende, como vende, sabe? Entender do produto do cliente, obviamente. Então, se tem uma coisa errada do cliente, tu falar, tá errado isso, faz de tal jeito. Sim. Se for desse jeito aí, tu pode fazer do jeito que for, não vai dar certo nunca. Sabe? Aí vai do cliente também absorver informação, né? Sim. Cara, essa história do cliente absorver informação é o ponto que eu sempre bato. Não adianta o cliente não estar bem orientado e sabendo o que ele está contratando e para quanto tempo ele espera esse resultado, se de fato ele jogar... Tem aquela história que o cara tem filho e ele só joga na escola e o filho chega em casa com a nota baixa e ele fala assim, não, a culpa é da escola. Não. A culpa é dele como pai que também não ajudou em casa a educar esse filho. A mesma coisa é a marca. A marca, ela tem que ter os dois lados. Eles vão te contratar para você poder fazer uma comunicação nas redes sociais. Mas o cara também tem que fazer o dever de casa, que é entender um pouco como essa comunicação vai funcionar e te dar esse apoio no sentido de, cara, vamos por aqui, tal, me ouve, não chama o fulano de tal que vai fazer mais barato porque pode dar errado. E aí sai caro pra caramba quando você pega uma marca que você está construindo ela e você não acerta na comunicação. E esse é um dado do Sebrae, a gente vê muita empresa, na verdade 90% das empresas elas quebram nos 2 primeiros anos, cara. Isso é um dado muito forte. E eu estou falando um dado do Maranhão, não é do Brasil. No Maranhão 90% quebra nos primeiros 2 anos. E eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Como a gente tem o Sebrae como parceiro aqui, a gente conversa com muitos consultores, eles cansam de dizer que eles até buscam a assessoria lá do Sebrae para poder abrir a empresa. Só que dentro da assessoria do Sebrae também, eles informam que a comunicação e a publicidade ela é importante. Hoje em dia, para uma pequena empresa, então, a publicidade e a comunicação que ela é feita através das redes sociais, que é a mais barata, ela tem que ter uma empresa por trás, principalmente no primeiro ano desse crescimento. Aí o que o empresário faz? É muito caro. E aí ele investe
1 milhão numa máquina, Acontece. mas ele não quer investir 5 mil numa equipe que faça uma comunicação correta. E aí, em 1 ano, ele quebra. E a culpa é de quem? Do marketing. Do marketing. A gente sempre é o funil de culpado por a empresa não ter dado certo. Ou por ele ter achado que, sei lá, um exemplo, tá, gente, que eu tô dando aqui, 5 mil ser caro, e às vezes ele pagar o sobrinho, olha, eu vou pagar o sobrinho para fazer, porque ele sabe mexer em redes sociais. E aí, cara, sai muito caro pegar uma empresa que você gasta 1 milhão, investe 1 milhão, e fechar ela em 1 ano sem ela ter lucro, sem ela ter nome de mercado, sem as pessoas reconhecerem as marcas através das redes sociais. Isso sim é muito caro. É caro e é triste, né, cara? Eu já vi casos assim de empresas... Assim, o que eu estava falando para você agora há pouco. Primeiro você tem que arrumar sua casa, né? Para poder você receber cliente. Sua estrutura, seu atendimento, sua localização, obviamente, seu produto, sua iluminação, Sim. seu processo, porque eu já vi empresa não dar certo porque o processo dela estava muito caro para poder vender para o cliente naquele produto, naquele preço, né? Então, se você não consegue otimizar seu custo, você não vai conseguir vender num preço competitivo do mercado para lucrar e se sustentar no mercado. Então, o processo, tem um processo bem curto, digamos assim, é muito importante. E eu acompanho tudo isso, observo isso nas empresas, sabe? Quando me cabe, quando eu tenho oportunidade, eu falo, né? Obviamente que nós sabemos que nem todo cliente vai ter aquela receptividade como... Mas a gente tem que falar, né? Até porque se der errado, o problema volta para o marketing. Que é o que eu sabe? falei. Então, volta para o marketing. Então, isso aí... Rotineiramente eu passo por isso, Betinho. Tem a questão também que a maioria dos nossos clientes são clientes de 4, 5 anos, sabe? Eu tenho poucos clientes novos, assim... Não poucos novos, mas... poucos que eu não tenho a liberdade de falar alguma coisa que eu sei que está errado, entende? Então, isso ajuda muito no resultado, entende? Sim. Por exemplo, um caso que eu não falei agora há pouco, que foi o da Facial. Facial é uma farmácia de manipulação que vai fazer 40 anos, que está no Maranhão. Essa eu acho que é a mais antiga, sabe? A Facial, ela tem o produto final muito bom, tem um preço muito bom, as localizações das lojas são muito boas. Muitos nutricionistas que eu conheço indicam a Facial não é porque estão ganhando porcentagem, é porque confiam no produto final, entende? Porque ali é muito peculiar, né? A produção de medicamento requer muita confiança, né? Porque tu não sabe como é que tá ali no final do processo que a pessoa tá tratando, que tu vai te curar de alguma coisa ou te dar certo resultado. Então, a farmácia, ela precisa desse know-how e a Facial tem, sabe? Só que, internamente, eu conversei com eles recentemente também sobre isso, eu via que tinha algumas falhas em coisas que nem influenciam pro cliente lá no final tanto, que é no processo deles. Que se a Facial melhorasse o processo na produção, com equipe e tudo mais, e como conseguir otimizar o preço para lucrar mais. Sim. Sabe? Não é nem o preço final, entende? Que o preço final ele estava ali batido, eles têm uma política de não aumentar preço. Eles não aumentam o preço, mas ao mesmo tempo não diminui quando a concorrência aparece com um preço muito absurdo. Sim. Entendeu? Então, eles se mantêm ali no mercado. Foi até o caso que eu te expliquei agora há pouco. Assim que eu comecei a atender eles, a Facial trabalha com uma linha de cosméticos muito boa. Protetor solar, serum, creme para manchas, fortalecedor de unha. Tudo feito internamente, muito bom, inclusive. E aí, eu ia divulgar um protetor solar com base R$50. Aí o pessoal no Instagram e no Facebook, na época Facebook, né? Via reclamar, meu Deus, esse produto tá muito barato. Isso presta mesmo. Eu, rapaz, como assim? Como assim presta? Eu uso, todo mundo aqui usa, todo mundo gosta, aí vem um cliente falar isso, aí eu vi mais dois clientes falando a mesma coisa, né? Não, peraí, alguma coisa tá errada. Aí um certo dia, eu sentado em reunião com ele, falei, gente, bora aumentar o preço do produto. Não, porque a gente não aumenta o preço do nosso produto, a gente é justo com o nosso cliente. Então tá bom, então bora botar esse produto numa embalagem mais bonita. Botar ácido hialurônico nele, que tá na moda, né? Ácido hialurônico. E bota uma embalagem bonita e aumenta aí R$20 o preço desse produto. Bora ver se dá certo. E chama ele de Premium. Protetor solar Premium. Beleza, deu certo. Vende que é uma uva hoje em dia. Na verdade, assim que lançou... Só mudou a embalagem e a comunicação. Exato.
Então, assim, às vezes é um detalhe que é engraçado que quando eu conto essa história para as pessoas que estão chegando na facial, o pessoal fica assim, meu Deus, foi assim que surgiu o nosso protetor premium. Foi assim, uma conversa muito avulsa de um protetor que hoje em dia vende, divulgou, vende, tá na loja, vende, e ele tem 3 tons de pele, pérola, bege e bronze, para pessoas mais claras, morenas e negras, né? E ele é muito bom, cara, sabe? E o problema não estava lá na divulgação, o problema estava lá na comunicação do produto, que é lá embaixo, lá na base, entende? Pois é para identificar esse tipo de situação, é só quem é da comunicação, cara. Dificilmente, porque o empresário, como você falou, às vezes o empresário ele não está preocupado com a embalagem, está preocupado com o produto. Uhum. Ele quer saber se o produto dele é bom. Aí se vai ser numa embalagem branca, se vai ser numa embalagem verde e amarela, ele não está preocupado com isso. Uhum. E aí tem que ter, de fato, a visão de profissional de comunicação para poder, né? Eu estava vendo, até hoje, uma das postagens aí que viralizaram, que uma pizzaria ela começou a fazer a massa da pizza azul, né? Eles simplesmente colocaram um corante na massa, nada mais do que isso. E agora a pizza, ela tem a massa azul. E por causa dessa mudança, eles triplicaram a venda de pizzas. Não faz diferença nenhuma no sabor. Ele só apresentou de uma maneira diferente. Betinho, apresentação de comida, a gente fala sempre isso nas casas que a gente trabalha. Primeiro que o mundo digital, o pessoal gosta muito de tirar foto, né? Da comida. Então, uma pizza azul não é legal para tirar fotos? Aí, quando aparece o primeiro postando foto de alguma coisa, já aparece um monte... lá na Barriga Verde, por exemplo... Todo mundo queria fazer vídeo do garçom servindo o licor 43 na taça, em pé, na mesa. Sim. Sabe, né? Rapaz, aquilo ali era febre. Apareceu no final de semana um fazendo... É um show, é um evento. A mesa aí do lado tá olhando evento. Desperta desejo e só que assim, isso a gente sabe que tem pelo Brasil todo, né? Sim. Aí agora tu deu o exemplo de uma pizza azul, eu fico imaginando isso se a gente fizesse em alguma das casas, isso, na Casa Rossini, por exemplo. Às vezes uma brincadeira de comunicação, uma coisa que é inusitada, tipo, sei lá, o frango é dourado, não, vamos botar ele de outra cor para ver se vende, não vai mudar nada. Em relação a sabor. Já tiveram casos aqui em São Luís, cara, que já estouraram assim em venda no próprio Instagram por conta de uma sobremesa bem apresentada. Sim. Eu não sei se tu lembra, é até um concorrente, um restaurante que eu não sei se tem ainda lá no Golden, uma sobremesa que eles derramavam uma calda de chocolate numa bola assim. E ela abria. Eu lembro. Rapaz, aquilo ali, quando inaugurou, meu Instagram era só o que dava, era aquilo ali, pô. Eu acho que o pessoal nem ia pra comer ou pra comer... Que o vídeo é bonito, o visual é bonito, então a curiosidade acaba levando o cliente. E isso, Betinho, eu sempre falo isso pra cliente nosso. Olha, procura providenciar produto instagramável. Que as pessoas vão querer tirar foto e colocar na sua página, dar o arroba pra gente, porque isso aí vai render demais. Você já viu, obviamente você deve acompanhar, mas você já acompanha as redes sociais da Casa do Porco de São Paulo? Sim. Você viu como é a apresentação dos produtos dele, de cada drink deles? Sim, sim. Aquilo tudo é feito para Instagram, é tudo feito para as redes sociais. Eles se preocupam com essa apresentação. Rapaz, Betinho... E é o que chama. Porco é um negócio que tem... E eles tiraram o primeiro lugar em restaurante novamente. Mas porque tem a apresentação, obviamente, né? E também tem a questão que porco, ele sempre engaja nas redes sociais. Não sei se tu já... mesmo? Porque tu gosta de porco? Adoro. Tu conhece alguém que não gosta de porco? Obviamente sim. Alguém que... Ou então do bacon gosta, né? Pois é, a pessoa que não gosta de porco, geralmente é quem não conhece o porco. Sim. Que fala que o porco faz mal, fala que é remoso. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente faz vídeo de porco e coloca nas redes sociais, aí aparece 200 comentários. 100 dizendo, meu Deus, que nojo, nunca comeria isso aí. E os outros 100 dizendo, meu Deus, adoro essa carne, porque carne de porco é saudável, né? Sim. Mas as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem. Então ele engaja muito porque ele traz esses dois públicos. Tanto a galera que gosta muito, porque realmente é uma carne saudável, quanto a galera que julga porque fala que porco é remoso e não presta. Então, assim, sempre vai causar esse alvoroço nas redes sociais o porco, sabe? Então, para você ver, né, essa percepção das redes sociais aqui que você trabalha, comunicação, e aí a gente está discutindo agora a questão da apresentação de produto, né? E que, de fato, os empresários eles têm que ter essa preocupação, porque por bem ou por mal, tudo hoje responde às redes sociais. Se você quer vender, você tem que estar lá. Tem que estar lá. Né? Quando eu falo de produto, né? Como você falou de serviço, cada um tem suas peculiaridades ali. Mas, cara,
assim, eu acredito que esse papo pode rolar aqui durante mais 1, 2, 3 horas. É muita coisa, é muita pauta. Eu acredito que a gente pode depois dividir esse assunto, porque de fato redes sociais, quando a gente entra nessa parte de digital influencer, engajamento de marca, viralização de post, cada tema desse acaba sendo um mundo. E um mundo não só para quem trabalha com isso, mas para quem quer viver disso no sentido de digital influencer e quer se posicionar de fato como um produto para poder entrar no mundo digital. Eu vi até uma publicação de um ator baiano essa semana, ele falando que ele está odiando os digitais influencers, né? E aí, na explicação, ele estava falando, os atores profissionais, aqueles que realmente passaram uma vida dentro do teatro, ou então de escolas de atuação, oratória, interpretação, eles estão perdendo o mercado para digitais influencers, porque os digitais influencers, eles vendem. E aí vem a crítica, né? Estava vendo alguns comentários e o pessoal falou, beleza, então talvez o ator e a atriz global, ele tem que começar a ser influencer. E é verdade, é um caminho sem volta. Porque não é o ator que vai modificar o mercado que foi criado, né? Que é o mercado do digital influencer que vende produto, vende serviço, ou às vezes ele associa a própria imagem. O Whindersson Nunes é um case gigante dentro do Brasil, de como as marcas de fato conseguem vender, né, associada à imagem dele. E hoje em dia, redes sociais é um caminho sem volta. E é muito curioso todo esse mundo, né, que tem se criado por volta disso. Mas, enfim, para não me alongar muito e não cansar quem está assistindo a gente desde o início, agradeço vocês por estarem assistindo até aqui. Eu vou agradecer o Lucas aqui por ter vindo e aceitado o convite. Oi, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Tá? Eu agradeço, Betinho. E eu acredito que o conteúdo vai ser válido para todos aí que estão assistindo. Espero poder ajudar. Tanto de profissionais que já estão atuando ou quem vai entrar no mercado. Tá? Obrigado por estarem até aqui conosco e até o próximo Bate Claquete. Até mais.